A perita criminal Amanda Mello revelou o dia que uma mulher acusou um homem negro de ter a abusado sexualmente. Porém, o homem negou que tinha sido ele. Foi coletado amostras de sêmen e foi confirmado que ele não era o culpado. Porém, no tribunal a mulher ainda o acusava do abuso só por ele ser preto. O juiz o condenou injustamente. Porém, meses depois algo muito surpreendente aconteceu. Veja o vídeo até o final e saiba o que aconteceu com ele. Era uma moça que tinha sido estuprada e ela apontou um cara como sendo o seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido ele. Mas ela reconhecia, foi ele, eu tenho certeza, foi ele, foi ele, foi ele. E ele foi preso. E a gente foi coletar material genético dele, porque tinha ficado sêmen nas partes íntimas dela. Quando ela foi conduzida ao IML, foi feito o exame de corpo de delito nela, foi coletado esse material vaginal. E tinha sêmen. Então a gente sabia que ali a gente tinha o DNA do criminoso. E ele foi preso, esse rapaz, dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, Sim. né? Então ele cedeu, porque ele tinha certeza, não fui eu cedo quantos materiais foram necessários. E ele cedeu. E realmente, o confronto genético mostrou que não era ele, não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele, eu não sei o que aconteceu, foi ele. O cara foi a julgamento. Uhum. Mesmo assim, com aquela prova, não arquivaram. Ele foi a julgamento. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz partiu teve como justificativa a prova testemunhal. Que se ela reconhecia que era ele. Porque assim, o juiz, está no Código de Processo Penal também, ele não está restrito ao laudo, ele não é obrigado a julgar conforme o laudo pericial. Eu até estava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a prova pericial é a mãe das provas. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. Porém, no nosso ordenamento jurídico, processual penal, não existe isso de mãe das provas, porque não existe prova, em regra, mais poderosa que outra. Então, o juiz, ele não está forçado a julgar conforme a conclusão pericial, desde que ele justifique, porque não julgou conforme. E, nesse caso, ele justificou dizendo que era muito forte o depoimento dela, que ela não tinha a menor dúvida de que tinha sido ele e que o condenava com base no reconhecimento dela. E esse rapaz, obviamente, se desesperou e foi para presídio e tudo mais. 4 meses depois, nós atendemos um outro caso que tinha um modus operandi muito similar a esse. Que era assim, a moça estava em casa, o cara entrou dentro da residência e trancou os familiares no quarto. É porque essa primeira moça, ela estava só com uma irmã, que era menorzinha. Então, a irmã nem servia para reconhecer. Mas ele fez novamente isso, pegou quem estava na casa, botou num outro cômodo e estuprou a vítima. Ele só entrava para fazer isso, ele não roubava. E fez isso. E era o mesmo modus operandi. E também tinha deixado sêmen na moça. E aí a gente atentou para comparar com o caso anterior. Mas imagina isso acontecendo em inúmeros casos, ou numa cidade vizinha, você não vai atentar para isso. Nesse caso, acho que foi Deus mesmo que botou assim na mão e se atentou e se comparou. E quando se comparou, viu que esse sêmen batia com o sêmen daquela outra vítima. E quando a gente fez o confronto com o do acusado, esse segundo acusado, bingo, dizia que era ele para os 2 estupros. Aí ele foi confrontado em interrogatório e ele assumiu. Ele disse, não, eu estuprei ela, estuprei outra e assumiu mais uns outros 3 estupros assim. Era um cara que já estava fazendo vítimas há um tempo e não tinha sido pego. E aí foi informado, a defesa desse outro cara que tinha sido preso disse, olha, a gente tem uma prova nova, quando você tem uma prova nova você pode reabrir aquele caso, você pedir um novo julgamento. E isso foi apresentado. E ele foi julgado novamente, assim, em nível de recurso. Aí já foi o desembargador que pegou o caso. E a coisa mais difícil que tem é um juiz querer contrariar outro juiz, né? Diante dessa prova, que foi admitida, o desembargador reconheceu que o cara não tinha estuprado a primeira moça. Mas que isso foi só um acaso. Que o primeiro juiz não tinha errado. Mas que foi um acaso e que por
sei lá, obra do destino se conseguiu chegar ao verdadeiro acusado. Ora, obra do destino não era, existia uma prova pericial que já demonstrava que o cara não era culpado. A gente estava usando como base para a condenação, o juiz, no caso, uma prova testemunhal, que é falha, que é cheia de emoção e que pode ser mentirosa muitas vezes. Uai, seu app de vídeos curtos.